Bom dia, pessoal. Rafa por aqui. Olha, natureza para todo lado aqui. Isso aqui é uma maravilha. Uma paz sem preço. Na verdade tem preço, custa carinho, mas é maravilhoso. Mas vamos lá, pessoal. Hoje estamos vindo aqui para mais uma reflexão, que seria o seguinte: o quão disposto você tá para alcançar o que você quer? Sabe? O quão disposto você tá para arriscar o que você tem pelo que você quer? Eu vejo muita gente falando que quer ter uma casa nova, quer uma casa maior, ou quer ter a própria casa, não sei, às vezes mora de aluguel. Eu vejo muita gente falando que quer ter um carro novo, né, como por exemplo esse, quer ter um carro novo, quer ter um Porsche, uma Ferrari e etc. Mas ele tem um Corsa, um Celta, um Palio, um Gol, sabe? 2005. E não é que o Corsa, o Celta, o Palio ou o Gol 2005 sejam carros ruins. Eu já tive. Todos eles, inclusive. Mas o que acontece é o seguinte: as pessoas, na verdade, não tem ninguém contente com o que tem. Tá todo mundo em busca do mais. E você já parou para pensar o porquê que você está em busca desse mais? O porquê que você está em busca desse sonho tão gigantesco, tão difícil de alcançar? Porque você pular de um Corsa, um Gol, um Celta 2005 para, sei lá, cara, para uma BMW X1, não é só um pulo monetário, sabe? Assim, às vezes seu Corsa ou seu carrinho, seja lá qual for, vale ali 15, 18, 20 mil. E uma BMW X1, né, sei lá, 2012, vai estar ali na casa dos seus 40 e pouco, 50 pau. 50, 60, por aí. Então, se você for parar pra ver, não é um gap tão grande assim. Mas você entende o porquê que você quer aquele ali? Será que realmente é um sonho seu? Ou será que você só tá querendo fazer parte de algo que você não entendeu ainda? É igual no colégio. Lembra no colégio? Quando você tava lá e talvez você era uma pessoa sem muitas condições financeiras, né? Infelizmente os seus pais tiveram algumas dificuldades na vida e não tiveram uma condição financeira muito, muito favorável para poder te dar tênis de marca, para poder te dar as roupas de marca. E aí o que acontece? Você recorria ao quê? Muitas das vezes aos produtos paralelos, muitas das vezes a pegar emprestado com um amigo. Eu já fiz muito isso. Eu já comprei muita roupa paralela. Eu já peguei muito tênis emprestado com os amigos. Eu já peguei muita blusa emprestada com os amigos, camisa, calça. Eu já usei roupa dos outros, porque eu não estava contente com as minhas. E não é que as minhas estavam ruins, mas é que elas não cabiam no meio onde eu queria estar. E é exatamente isso que acontece. Não é que o seu Celta, olha só, é ruim. O cara tá trampando de Uber com ele ali, acabei de ver. Não é que o seu Celta é ruim. O problema é que ele não cabe no lugar que você quer estar. Você entende? Porque você quer ir para um lugar aonde você chega, tem BMW, tem Mercedes, tem Porsche, tem o diacho todinho lá. E aí você olha pro seu Celta e você se sente inferior. Sendo que se você for pegar proporcionalmente
você é igual a todos os outros ali, só que na sua proporção, entende? Como por exemplo, o cara ele tem uma casa, ele tem um Porsche e ele tem 1 milhão na conta. Você tem a sua casa, você tem o seu Celta e você tem R$ 1.000 na conta. Essa é a sua proporção. Você entende? O lance é que você está proporcional ao que você tem. E o cara está proporcional ao que ele tem. É isso. Entendeu? Você querer ter um Porsche, você querer ter uma Ferrari, você querer ter uma Mercedes, uma BMW, seja lá o que for, é louvável, porque mostra que você não quer estar estagnado, sabe? Você não quer estar parado no mesmo lugar. 52 anos dirigindo o mesmo carro, ou morando na mesma casa, ou vivendo a mesma vida. Isso é muito bacana, mostra que você é uma pessoa que está em movimento. Mas isso é quando você entende o game e fala, eu quero isso porque é pra mim. Entende? É pra mim. Por muito tempo da minha vida eu queria as coisas pros outros e não pra mim. Eu queria ter um carro foda pros outros, sabe? Pra mim mostrar pros outros. Ou pra quando eu fosse em algum lugar os outros olhassem e falassem, uau, olha o carro do Rafa, mano. Por muito tempo eu queria morar numa casa foda pra mostrar pros outros. Pra quando eu chamasse o pessoal pra vir em casa, o pessoal olhasse e falasse, uau, olha a casa do Rafa, mano. E hoje em dia eu enxergo que isso é uma babaquice tremenda, porque muitas das vezes você está sacrificando alguma coisa da sua vida que não era para você estar sacrificando por um negócio que talvez você não consiga arcar por muito tempo, e você vai ter feito um sacrifício muito grande por algo que não será seu, entende? Como por exemplo, o cara que tem um carrinho quitado, bacana. Aí ele vai lá e dá esse carrinho dele bacana de entrada num carro muito mais caro, que obviamente vai ter uma manutenção muito mais cara. Só que ele continua ganhando a mesma coisa. Só que ao invés dele estar andando com um carro quitado e não ter uma dívida, agora ele tem uma dívida de um carro muito mais caro, que obviamente vai ter uma manutenção muito mais cara. Será que esse cara se preparou para isso? Acredito eu que não. E aí que começa a bola de neve. Então agora, além do cara ter uma manutenção mais cara, ele tem uma parcela alta para poder pagar. Porque não existe parcela baixa de carro caro. E aí o que acontece com tudo isso? Às vezes o carro dele quebra. Aí no mês que quebrou, ele também tem que pagar a parcela. Aí são duas coisas que ele não contava no salário dele anterior, passou a contar com uma que era a parcela, mas não com a quebra. E aí, amigão, você já entendeu para onde que vai isso, né? Às vezes o cara acaba vendendo o sonho dele, que era ter um Jetta, uma 320i ou alguma coisa do tipo, por merreca, para que alguém que tenha dinheiro e condições de manter aquele carro compre. E aí outra pessoa vai estar adquirindo o seu sonho por menos da metade do valor que você se dedicou a pagar. Você entende como que as coisas são? E aí as pessoas falam, o mundo é injusto. Não, cara, o mundo não é injusto. Deus não é injusto. Deus é tão justo, mas tão justo, que ele te dá o livre-arbítrio para você poder plantar o que você quiser. Só que a colheita vai ser sua. A colheita vai ser daquele jeito. Se você foi lá e plantou pimenta, amigão, você vai colher pimenta. Você não vai colher morango. Você entende? É assim que as coisas são. Você não consegue plantar uma coisa e colher outra. Então, tipo assim, para você poder dar certo nisso, você teria que ter um planejamento financeiro, sabe? Olha, eu quero trocar de carro daqui 3 anos. E aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a guardar um dinheiro agora, porque eu não tenho parcela do carro, mas eu vou fazer uma simulação. Aí você vai lá, faz uma simulação do carro que você quer.
Vamos supor que seja uma BMW 320 e 2016. Tá na casa de uns 70 pau. Aí você vai lá, pumba, faz essa simulação. O seu carro hoje, se você fosse dar ele de entrada, valeria 18. Então você teria uma boa parte aí para financiar, não é mesmo? 52 pau. Então maravilha. Faz a sua simulação. E você vê mais ou menos quanto que você teria de parcela por mês. Com isso, qual seria o seu próximo passo? Começar a guardar pelo menos essa parcela por mês. Porque se você não consegue guardar essa parcela enquanto você está com o seu carro quitado, você também não vai conseguir pagar quando você estiver com o outro na mão. Ah, mas aí eu me viro. Ok, então já começa a se virar agora, não é muito mais fácil? Já começa a se virar agora que você não tem um problema. Você tem que enxergar o problema lá na frente e já começar a agir antes dele encostar em você. Dessa forma, as coisas ficam muito mais práticas, as coisas ficam muito mais fáceis. Eu tô tentando aplicar isso na minha vida e tô vendo que para grande parte das coisas que eu tô aplicando, tá funcionando. Então eu recomendo que vocês façam o mesmo. Quando você pensar em vamos dizer assim, numa mudança de casa, olha, a gente vai mudar de casa e vamos para uma casa maior. Obviamente, o aluguel será maior ou o preço será maior. Cara, para quando que é esse plano? Para daqui 3 anos. Então já se prepara agora. Já vai fazendo uma bolinha de meia aqui. Porque quando chegar a hora de você ir para aquela casa, você já tem uma graninha separada para qualquer tipo de imprevisto. Preciso fazer uma reforma no banheiro, tá uma merda. Vamos lá. Preciso, sei lá, refazer um negócio da piscina. A gente foi para uma casa com piscina. Vamos lá, vai dar. Você entende? A coisa precisa funcionar dessa forma. Se não for dessa forma, fica um pouco complicado. Porque aí você acaba metendo os pés pelas mãos, sacrificou o seu bem anterior para conseguir esse novo bem e no final das contas fica sem nenhum. Você entende? Então, presta bastante atenção, né, no que você está acreditando que você quer e o que você está querendo pelos outros. Tudo que você quer pelos outros, infelizmente, cara, não é seu. Deus não vai permitir que você fique com aquilo, porque não é seu. Não é. Então, se não é seu, você pode até pegar por um tempo, mas uma hora ele vai sair das suas mãos. E aí acabou. Aí você não vai ter muito o que fazer. Entende? E de verdade, você precisa entender que a vida é uma. Então, toma cuidado com as escolhas. Precisa tomar muito... Bom dia, pessoal. Tudo bom? Precisa tomar muito cuidado com as escolhas que você faz na vida, porque às vezes uma escolha errada que você faz, você demora, no país que nós vivemos, você acaba demorando muito para você poder conquistar alguma coisa, para você poder alcançar um certo nível. Por que a gente é atrasado de todas as formas possíveis? Acadêmica, intelectual, porra, cara, de todas as formas possíveis a gente é atrasado, sabe? E isso é muito complicado porque te atrasa na vida. Eu tenho muitos amigos que saíram do país e foram para outros países e eles falam, cara, em 3, 4 anos aqui eu conquistei coisa que eu nunca pensei que eu iria conquistar no Brasil. Ou coisas que eu demorei 10, 15 anos para conquistar no Brasil, entende? Então, muitas das vezes, lá fora, os outros países te dão a oportunidade de você conquistar as coisas 2, 3, 4, 5 vezes mais rápido do que dentro do seu país de origem. E imagina só, se já é difícil de você conseguir sair do lugar aqui, imagina você fazendo merda e devolvendo tudo que você já conquistou. Fica o dobro de difícil, entende? Então, essa é a nossa reflexão de hoje. Pensa direito se o seu sonho realmente é seu, se esse sonho não é de outras pessoas.
Se é que vocês me entendem. Porque se esse sonho for de outras pessoas, cara, acorda desse sonho aí, pula fora desse barco e bora fazer outra coisa. Bora correr atrás dos seus sonhos mesmo. Porque esses daí não vão te levar a lugar nenhum. Muito pelo contrário, eles vão te puxar para baixo, te levar para trás. Vai ser um negócio meio complicado pro seu lado. Então, tamo junto, pessoal. Essa foi a reflexão de hoje. E nos vemos em breve. Até mais.